Este vídeo visa apresentar aos professores de alfabetização que pretendem aplicar o método natural algumas sugestões de exercícios impressos para o início do processo, quando a criança é levada a reconhecer palavras escolhidas por ela e a entender a escrita como fonte de representação do pensamento, ainda que não domine a relação grafema e fonema. 2 outros vídeos darão continuidade ao trabalho ora apresentado, quando os exercícios impressos utilizados na fase de análise e na fase final serão oferecidos. Recomenda-se que sejam assistidos os vídeos já publicados no canal sobre o método natural, onde você encontrará os fundamentos, a sequência das dinâmicas, os recursos que poderão ser utilizados no decorrer do ano. Os exercícios aqui apresentados foram retirados de uma turma de crianças com 5 anos. Você deverá organizar o seu próprio vocabulário, escolhendo com suas crianças as palavras que gostariam de aprender. Anexo na descrição, encontrará os exercícios em branco que poderão ser preenchidos com as palavras escolhidas por sua turma para o início da alfabetização. Em cada slide, além dos exercícios impressos, serão apresentadas algumas frases que regem os fundamentos da metodologia de todo o processo educacional sobre o método natural. O método natural tem como um dos seus principais fundamentos o respeito pela individualidade de cada criança e o oferecimento de atividades diversificadas que possibilitem o atendimento às características de cada uma, que promovam desafios, que valorizem a criatividade infantil. Desta forma, devemos considerar que todo o vocabulário é escolhido pela turma, em grupo, na rodinha. Os exercícios impressos são realizados durante o trabalho diversificado na mesa da escolaridade. A escrita livre de histórias ilustradas e inventadas pela criança deve ser estimulada. Jogos, leiturinhas, brincadeiras, atividades artísticas são outros recursos utilizados nesta fase. Registro escrito pelo professor na frente da criança de palavras, frases ou histórias ditadas por ela. Os exercícios impressos são apenas uma das dinâmicas oferecidas para a fixação do vocabulário. Escrita livre ou através de cópia de palavras já reconhecidas pela criança. Este foi o vocabulário escolhido pela turma, com o qual calcamos a montagem deste vídeo. O planejamento semanal de lançamento é organizado pelo professor, segundo critérios da metodologia. Você encontrará maiores explicações em outros vídeos já publicados pela autora neste mesmo canal. No link da descrição, são apresentados exercícios vazios, que poderão ser completados e impressos segundo o vocabulário escolhido por seus alunos. Cada criança constrói seu conhecimento de acordo com os estímulos e vivências adquiridas, e o resultado é único em cada um de nós. A expressão "eu sou" é apresentada de forma informal através da sua escrita em todos os exercícios, para que a criança escreva seu nome. A fixação do vocabulário é feita através dos exercícios impressos, de jogos ou de atividade na rodinha. O estímulo à escrita deve ser iniciado logo no início do processo. Em princípio, a criança tende a utilizar letras aleatórias, mas logo inicia espontaneamente a cópia das palavras do vocabulário visual básico. Além do vocabulário escolhido, os nomes das crianças também poderão ser trabalhados nos exercícios impressos. Com certeza serão reconhecidos pelo trabalho diário na chamada.
As palavras a serem aprendidas devem ser escolhidas pelas crianças. Na rodinha, o professor escreve, em blocão ou no quadro de pregas, essas palavras. O vocabulário é formado por substantivos e verbos de ação no tempo presente. A quantidade de palavras a serem lançadas por semana vai depender da facilidade apresentada pela turma na visualização do vocabulário. Em média, 5 substantivos e 2 ações. Desde o início do processo, as palavras apresentadas são colocadas dentro da estrutura frasal. A escrita com palavras conhecidas é iniciada cerca de 1 semana após o início do lançamento. De posse das palavras escolhidas, o professor as distribui em um plano de lançamento semanal. O grafismo infantil é estimulado durante todo o ano letivo. Objetivando a formação da autonomia desde o início do processo, o caderno vocabulário é introduzido. O professor deve estimular seu uso, encorajando a criança a encontrar sua resposta em seu caderninho individual. O vocabulário de apoio, colocado em local apropriado na sala, é outro material utilizado para estimular a autonomia e a autocorreção. Sempre que possível, deve-se criar condições para a criança encontrar sozinha respostas para suas dúvidas e incertezas. O ambiente da sala de aula deve promover condições para que a aquisição de conhecimento se processe de forma ativa, criativa e dinâmica. O desenho livre deve ser estimulado durante todo o ano letivo. O estímulo à criatividade deve ser uma constante. Ela contribui para o desenvolvimento da inteligência. Registro escrito espontâneo da história do seu desenho, com utilização do quadro de pregas para a formação de frases com palavras do vocabulário visual básico. A formação de frases no quadro de pregas facilita a compreensão do uso da letra maiúscula no início de frases e a importância do espaçamento entre as palavras. Os exercícios impressos devem ser colocados em prateleiras baixas para facilitar a autonomia e a independência da criança. Assim como os exercícios impressos, todo material de uso comum, tais como jogos, livrinhos de história, materiais de artes, devem estar ao alcance da criança. Pela maior dificuldade de fixação, o lançamento do verbo deve ser dramatizado na hora do lançamento. A criança deve ser levada a compreender a sua importância na frase. É ele a mola mestra da compreensão da ideia da frase. Nos exercícios impressos, a ação é apresentada na cor vermelha. Deverá também sempre estar dentro de estruturas frasais. O desafio com possibilidade fomenta o interesse. Desperta também a vontade na busca de novos conhecimentos. No link da descrição você encontrará exercícios impressos vazios que poderão ser preenchidos por você com o vocabulário da sua turma ou de seu filho.